Olá pessoal, e nesse vídeo eu quero falar a respeito dos meus 5 álbuns favoritos de cantoras pentecostais. Eu sei que essa questão de favorito é algo muito subjetivo, né, e pode variar de pessoa para pessoa. Tem a questão da memória afetiva, né, que é algo que pesa bastante. Então por isso que eu não vou me alinhar tanto à questão de critérios técnicos, né, mas os títulos que eu vou mostrar aqui é mais para uma questão mesmo de memória afetiva. O primeiro que eu vou mostrar aqui, eu já falei sobre ele lá no canal Estação Online, naquela live que o Lucas Amorim fez comigo. Ele perguntou a respeito de quais os álbuns, né, que tinham me marcado e tal. E eu citei o 100 Palavras da Cassiane, né, como um dos álbuns marcantes, né, que foi justamente foi um divisor de águas, né, na carreira da Cassiane. Inclusive também trouxe toda uma sofisticação, né, maior dentro da música pentecostal. Por que que eu falo de sofisticação, né? Porque a partir desse álbum, né, eu já iria desenvolver melhor, né, os arranjos, né, toda a técnica, né, que ele ia começar a trabalhar de maneira mais apurada em suas produções. E você percebe isso, não no CD todo, mas principalmente na faixa de abertura, que é a Imagine, que ela traz toda aquela questão dos arranjos mais, digamos assim, uns arranjos mais robustos, aqueles arranjos mais bem trabalhados. Não que os arranjos da música pentecostal anteriormente não fossem bem trabalhados, mas antes eram arranjos mais simples, né, arranjos, digamos assim, mais diretos. E a partir desse álbum é que o Jairinho já começa a trabalhar uma produção mais robusta, né, dentro da música pentecostal. E é claro que eu poderia citar, por exemplo, né, como grande marco dessa evolução da música pentecostal, né, esse pentecostal mais moderno, eu poderia citar o Com Muito Louvor, né? Só que tem uma questão que eu preciso especificar, né, antes disso. Com Muito Louvor ele é muito bom, também é um dos meus álbuns favoritos, né, da vida, mas no Com Muito Louvor esse estilo ele já chegou consolidado. Por quê? Porque a música pentecostal moderna ela não foi da noite para o dia, né, desenvolvida dessa forma como a gente conhece hoje. Foi algo muito gradativo, né? Começou aqui no Sem Palavras, aí depois o Jairinho foi aprimorando isso em outros álbuns, inclusive o Palavras da Lauriette e o Muito Especial da Elaine de Jesus, que saíram antes do Com Muito Louvor, já traziam muitas dessas características do pentecostal moderno, né, principalmente na produção do Jairinho, né, porque foi o Jairinho que produziu, né, esses dois álbuns, né, tanto da Lauriette como da Elaine de Jesus. Então já tinha essas características nesses outros álbuns. Então foi algo que foi sendo trabalhado gradativamente. E quando chegou no Com Muito Louvor, aí que o estilo se consolidou, né, dessa forma como a gente conhece hoje, né? Aqueles arranjos, digamos assim, mais fortes, né, mais cheios, com aquelas paradas, aquelas quebradas, né, questões mais complexas, né, quanto à questão das notas, dos arranjos de forma geral. Então, a partir daqui, a gente já nota, né, toda essa consolidação do estilo pentecostal. Mas, no Sem Palavras, né, foi quando começou essa evolução. E desse CD aqui eu posso destacar a canção Imagine, que eu já falei. Também tem outra muito boa, que é o Hino da Vitória. E também a belíssima Entregue Tudo a Deus. E uma que eu gosto muito, que é Vencedor Sempre Serei, né? Com estilo assim meio flamenco, né? Eu gosto muito dessa faixa. E esse álbum aqui, com certeza, é um dos grandes destaques da música pentecostal brasileira, né? E eu por isso mesmo estou citando ele aqui. E também porque foi o primeiro álbum que eu ouvi da Cassiane e foi o que mais me marcou, né? Na minha pré-adolescência. E o próximo dos meus favoritos de cantoras pentecostais é o Ninguém Vai Calar Meu Canto, da Shirley Carvalhais. Esse álbum aqui ele equilibra perfeitamente, tanto o estilo clássico da Shirley quanto esse pentecostal, né, mais moderno, né, que eu acabo de falar. E é incrível como é que tantas músicas em um repertório de 12 faixas, né, conseguiu manter um repertório coeso, uma ordem de faixas excelente, né, que tudo aqui se alinha de uma maneira incrível, seja na produção, seja na questão das composições, seja na interpretação da Shirley, tudo nesse CD aqui é alinhado de uma forma perfeita, né? E o projeto gráfico dele é muito bom. Essa aqui é aquela edição, a primeira edição, né, que é a edição de encarte livreto. É muito bonito esse projeto gráfico aqui do CD da Shirley. É um dos melhores projetos gráficos dela. É uma coisa assim minimalista, né, e ao mesmo tempo elegante, né? Tem todo esse fundo branco, né? Isso combina, né, com o tom claro das fotos. Aqui atrás também, né? Todo o fundo branco, uma coisa minimalista, mas elegante ao mesmo tempo, muito legal. E até mesmo que a ordem das faixas, né? Ficou aqui, o repertório, né, ficou aqui em formato circular. Muito legal isso aqui. E eu posso destacar desse álbum excelente a Fala Que Eu Te Escuto, né, que ela é um pagodezinho muito, muito legal. Mãos Ungidas, que é um clássico, todo poderoso, Situações, né, a própria faixa título, né, Ninguém Vai Calar Meu Canto, Felicidade.
É um CD assim tão bem equilibrado que aqui você vai encontrar música pentecostal, música congregacional, música de celebração, né, música de apelo. É muito bacana aqui a mesclagem, né, das composições desse álbum. Esse aqui ele foi lançado pela Frank Records, né, lá no início dos anos 2000. E esse CD ele foi produzido pelo Merel Wilton Lages e também pelo Melk Carvalhedo. Né? Ambos eles assinam a produção desse álbum, que para mim é o melhor álbum da Shirley, um CD maravilhoso, ninguém vai calar meu canto. E o próximo é o Mais Firme do Que Nunca, da Rose Nascimento, lançado pela Clever Music, né, também no início dos anos 2000. Eu poderia citar aqui, né, como um dos meus favoritos da Rose, O Começo, Meio e Fim, que eu também gosto muito, mas na minha opinião esse álbum aqui, o Mais Firme do Que Nunca, também está no mesmo patamar que ele. É um álbum que também tem um equilíbrio de repertório excelente, né, também as abordagens temáticas são bem variadas aqui. Você percebe que tem um momento que tem uma música mais agitada, depois uma música mais lenta. É um CD que, apesar de curto, mas é um CD muito objetivo, né? Um CD que entrega uma produção também muito bem feita. E dos grandes sucessos desse álbum, posso citar aqui a faixa título, Mais Firme do Que Nunca, também um mega hit Fiel Toda a Vida, que muitos conhecem como Jó, e A Sal Vai Ser Alegria. E o produtor desse álbum foi o Paulo Roberto, o Bebeto, né? E aqui está dizendo aqui quando foi gravado, no primeiro semestre de 2001. Né? Essa é minha edição, aquela edição com encarte livreto, que é aquela que eu acho mais bonita, né? Foi a primeira que eu conheci, foi essa edição aqui. Teve outras duas edições depois, né, diferentes, mas eu prefiro essa, né, que é a que eu acho mais legal. E esse álbum para mim é um grande destaque, não só na carreira da Rose, como também da música pentecostal de forma geral. E tem uma questão aqui que eu gosto demais nesse álbum, que são as baladas. Eu sou apaixonado pelas baladas desse álbum aqui. Principalmente pela Posso Ver, Caia na Real, e ele entra nessa guerra. Em termos de balada pentecostal, eu acho que a Rose Nascimento ela é praticamente insuperável, né? As melhores baladas pentecostais, na minha opinião, são da discografia da Rose. É só pedrada uma atrás da outra, né? A Rose, ela sempre foi também muito certeira na escolha de repertório, né? Naquela época, né? Principalmente. E as baladas que ela sempre escolhia eram só baladas incríveis, né? Na minha opinião. Em termos de balada, a Rose, ela sempre se superou, né? De forma maravilhosa. E o projeto gráfico desse CD também é muito bem feito, né? Como eu já mostrei pelo encarte, aqui também na contracapa, né? Um projeto gráfico simples, mas muito bonito, né? Mais Firme do Que Nunca, da Rose Nascimento. E o próximo é o Até o Fim, da Elaine de Jesus. Isso aqui tem produção do Jairinho, né? Também, assim como eu já falei que o Jairinho tinha produzido outros álbuns da Elaine naquela época. E esse CD aqui, a diferença dele por Muito Especial, que veio antes, é que esse ele é bem mais arrojado, né? Tem uma produção, digamos assim, mais pesada, né? Apesar de que eu acho o repertório do Muito Especial melhor do que o repertório desse álbum aqui. Mas o Até o Fim é um CD também muito bom, é um dos meus favoritos. E daqui eu posso destacar Quem Chora para Deus, canção belíssima. É Cidade de Deus, que para mim é uma das melhores músicas pentecostais modernas. É Cidade de Deus, de autoria de Daniel Samuel, muito linda essa música. Dono do Amor, que é da Rosane Ribeiro. E tem várias outras canções aqui que se destacariam facilmente em qualquer repertório, né, de cantora pentecostal. É um álbum que, esse aqui tá meio rasgado o encarte, né, porque já foi muito usado. Ele pertencia à minha irmã. E na época que a gente cantava em grupos de jovens da igreja, né, a gente usava bastante o encarte para copiar as letras das músicas, né, porque a gente não tinha internet, né, para fazer isso. E o encarte acabou rasgando, aí eu tive que colar. O interessante é que esse álbum ele tem uma segunda capa, né? Você pode escolher essa aqui, né, ou deixar a capa oficial, né, que é essa primeira aqui da frente. Muito legal esse projeto gráfico também aqui da Elaine de Jesus, fotos muito boas, né, aqui atrás também muito bacana aqui a forma, né, como foi disposto aqui a letra das músicas. E é um álbum que para mim também se destaca bastante, né, não só pela força do repertório, como também pela interpretação da Elaine de Jesus, que é uma grande cantora também da música pentecostal, e também um grande destaque que não poderia deixar de ser citado aqui nesse vídeo. Esse álbum aqui, ele também traz muito, né, dessa referência do pentecostal, né, do início dos anos 2000, né, com uma força assim, incrível. E o próximo, para encerrar aqui o vídeo, O Segredo é Louvado, da Lauriette, também produzido pelo Jairinho. E apesar também de ter, né, a mesma produção do Jairinho e ter também compositores do meio pentecostal, mas a identidade da Lauriette aqui ela é muito bem específica, né, muito bem impressa nas canções desse CD, também com uma interpretação bem forte,
né? A Laurette já é um pouco mais, digamos assim, intensa, né, na interpretação. E desse álbum aqui eu posso citar a faixa título, O Segredo é Louvar, tem Chame por Ele, Deus dos Deuses, né, que é um grande hit, muito conhecido até hoje, Somente Cante. Tem músicas maravilhosas aqui, é o Vencedor, é um CD também muito bom, né, do início ao fim, né, assim como os outros que eu mostrei aqui. Aquele CD que você escuta da primeira faixa até a última, sem vontade de pular. Para mim, esse aqui também é um dos grandes destaques da música pentecostal e justamente também é do início dos anos 2000. E parece que o início dos anos 2000 alinhou, né, toda essa questão dessas produções pentecostais em um momento muito impactante, né, dentro da história da música cristã brasileira. E esse álbum aqui ele fez também parte desse momento, né, de revolução dentro da música pentecostal. Infelizmente, eu tenho que admitir, né, que o estilo pentecostal ele foi ficando saturado com o passar dos anos, né, musicalmente falando, e também não somente saturado, como pasteurizado. Então, as produções pentecostais de hoje em dia, elas particularmente não me chamam tanta atenção como naquela época, principalmente pela questão das composições, né, que para mim estão tudo a mesma coisa, né, você escuta uma música, ela se parece com outra, que se parece com outra, os arranjos também estão muito estrambólicos, né, feitos assim de uma forma muito exagerada. É claro que esse exagero nos arranjos, lá no início dos anos 2000, eles eram trabalhados de uma forma muito, digamos assim, muito dosada, né? Tudo era muito bem colocado. E hoje em dia, infelizmente, as produções pentecostais, elas não estão assim tão bem feitas como era naquela época, na minha opinião. E esse álbum da Lorette é um exemplo que mostra a música pentecostal na sua melhor forma, né, naquela época. E aqui no encarte, né, do CD, um encarte bem simples, que é sanfonado, mas um trabalho também muito bem feito. Isso aqui é uma tiragem posterior, né? Mas também segue o mesmo padrão, né, do projeto original. Esse aqui foi o último que eu quis mostrar aqui no vídeo, né? E você também tem algum álbum favorito de cantora pentecostal? Diga para nós aí nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos na próxima, se assim Deus nos permitir. Até lá!